Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Pá? Beleza. Estamos de volta aqui com a aula número 1 sobre redes. Numerei assim porque se tiver no futuro uma outra aula aí sobre o mesmo assunto, ela fica sendo a 2, né? Então esta é uma aula sobre redes aqui que a gente fez para a gente ter uma ideia. Vamos ver aqui? Então é isso aí, ó. Chamei de noções e redes porque é para dar uma noção mesmo, né, para pessoas que não trabalham nesta área, né, que está estudando aí aplicativos informatizados, noções de redes. É bom saber um pouquinho, a gente tem que comprar alguns equipamentos, algumas coisas às vezes que caem na nossa mão mesmo sem saber, mesmo sendo leigo, né? Então é legal conhecer algumas coisinhas aqui brevemente, tá? Então eu preparei um materialzinho aqui para vocês, né? Vou trabalhar com ele aqui então a partir de agora, tá bom? Bom, vamos lá então. É o seguinte, rapaz, agora lascou aqui. Agora lascou. Ah tá, aqui. Aí. Então é o seguinte, nesta aula nós vamos dar uma geral no assunto redes de comunicação. Isso envolve hardware, protocolos e outras coisas. Certo? O que é redes? Qual tipo de rede você está pensando? Eu estou falando de redes de comunicação. Como esses desenhos aí mostram. Comunicação entre as coisas, entre as pessoas e assim por diante. Mas nós estamos sendo mais específicos com uma rede de comunicação entre computadores, smartphones, celulares, tablets e outros equipamentos desse tipo, equipamentos de TI, certo? Então, neste contexto, no contexto de TI, né, nos referimos a redes de comunicação de dados. Permitem comunicar entre equipamentos como computadores, impressoras, celulares, tablets, blá, 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 um monte, geladeira, tudo. Né? Tudo que tiver uma conexão com a rede, conversa, recebe e envia dados nesta rede. Muito legal, né? Então nós podemos classificar as redes de computadores, as redes de comunicação, da seguinte maneira. Temos vários tipos de classificação. Eu poderia classificar elas pela sua abrangência. Então eu tenho redes de comunicação mundiais, ou a mais conhecida, internet, também chamado de WAN, né, que é wide, né, que é grande area, né? One Wide Area Network, é uma rede de grande abrangência. Eu posso ter uma rede metropolitana, que daí já é um pouco grande, mas não a ponto de ser mundial, né? Eu posso ter uma cidade conectada por uma rede, né, através dos postes aí, ou até meios de radiodifusão e assim por diante. E a famosa rede local, que é a LAN. Né? Antigamente tinha até aquelas LAN house, né? Que troço é esse? É uma rede local. Né? Então a gente pode pensar em redes enormes, que a gente também está conectado nelas, mas a gente pode pensar nas redes menores, redes locais. Né? Se você na sua casa tem 2 computadores e conectam um no outro, você montou uma rede local. 5 computadores, rede local. Na LAN house tinha umas 10, 20. Né? Ainda existe algumas LAN house, por incrível que pareça. Né? Bom, continuando aqui então. Também podemos classificar as redes pelo meio de transmissão, porque existem redes cabeadas, que utilizam fios, né, cabos de vários tipos, né, vários tipos de cabos, mas também tem as redes wireless, sem fio. Então nós temos aí essas situações também que nós podemos nos confrontar. E tem também cabeado, mas o cabo é de fibra ótica. Tem também misto, né? Mistura sem cabo, uma hora com cabo, uma hora com cabo, uma hora com cabo de fibra, outra hora... Isso tudo conversa entre si, tá? Então existem vários meios de transmissão de dados para lá e para cá, uns mais lentos, outros mais rápidos, né? Então tudo isso é rede de computador, né? Bem interessante. Então esse é um assunto que está presente aí na nossa vida de várias maneiras. Quem nunca entrou numa rede
Ou quem nunca bateu a mão num cabo de rede, caiu a rede do computador, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né? Então tem, ou no celular, né? E essa internet do celular, e essa rede do celular, é uma rede também? É uma rede, né? Você vai ver até que é o seguinte, até o Bluetooth é uma rede entre dois celulares, né, que se comunicam com Bluetooth, ou um celular e um AirDots, ou um Airphone, ou seja lá o que. Tudo isso daí é considerado rede. Bom, vamos lá então. Sim, desculpa, eu esqueci também que eu posso classificar as redes pela finalidade dela. Ela pode ser uma rede privada, pode ser uma rede pública. Bom, vamos lá. Vamos começar pela rede mundial. A famosa rede mundial. Quem é esta rede mundial? A rede mundial ou global é conhecida como Internet ou World Wide Web, né? Então tem um monte de palavras, né? Já percebeu isso aí? Inventaram um monte de palavras, né? Internet, net é rede, inter entre redes. Então isso aí é um nome bem interessante. Por quê? Porque eu vou explicar já como que surgiu a internet. Então esta palavra é bem interessante. Agora você pode falar web, teia do Homem-Aranha, web, World Wide Web, grande teia mundial. Essa é uma teia do monstro Homem-Aranha, que é do tamanho do universo, que cospe teia de aranha no mundo, né? World Wide Web. Então você pode falar www, World Wide Web, internet, web, só web, tanto faz. Por que o nome internet é interessante? Porque como surgiu a internet, né? Começou nas universidades que se comunicavam para compartilhar conteúdo acadêmico. E aí se tornou uma coisa mundial, avançou com as tecnologias de comunicação e processamento. Então o que acontecia é que tinha umas redinhas lá, né? Cada universidade tinha a sua própria rede, a sua LAN, Local Area Network. Aí a minha redinha começou a se comunicar, Oxford começou a se comunicar com Cambridge, sei lá, e aí montou uma comunicação internet entre redes. Uau! Surgiu a internet na final da década de 60, em 1969 por aí. Então, daí para frente, esta rede ficou muito interessante. No começo eles só trocavam texto, né, teor acadêmico. Depois a coisa foi aumentando velocidade e capacidade dessas tecnologias de comunicação e processamento. Bom, a internet basicamente é composta de estrutura física, meio de propagação, protocolos de transmissão e segurança e softwares. Então tem um monte de coisa envolvida, mas começa tudo pela estrutura física, né? É uma rede mundial. Esta rede tem que ter coisas físicas também. Os dados não ficam no ar, eles até atravessam o ar, né? Eles passam pelo ar aqui. Quando a gente usa um meio de comunicação por rádio ou por satélite, de fato, né, pelo celular e tal, de fato os dados passam pelos ares, mas eles não ficam, eles ficam em algum lugar, né? E também tem dados que não passam pelos ares, passam por baixo da terra. Isto mesmo, dados passam por baixo da terra. Então vou explicar melhor isso daí. Vou começar falando sobre a parte de estrutura física da rede mundial e meio de propagação. Meio de propagação, interessante. Bom, você está vendo 4 imagens aí e você já consegue imaginar que isso tem a ver com as estruturas físicas da rede mundial. Então a internet é um emaranhado de comunicações de várias vias que vão e que vêm. Mas as principais estruturas que viabilizam a internet são: qual que é a primeira foto que você está vendo ali? Servidores de alta capacidade. Então em algum lugar do mundo tem um monte de computador pesadaço da Google, do Facebook, da Amazon, do não sei quem, das universidades, dos militares e etc e tal, que sustenta e que começou a dar subsídio para todo este aporte aí que foi a internet, né? Então agora, como a internet é uma comunicação entre os computadores, então qualquer computador plugado na internet é potencialmente um servidor, é potencialmente um cara que pode também fornecer espaço na sua memória,
né? Tem gente que faz isso, né? Que a gente vai minera Bitcoin no computador dos outros, né? Essa é uma coisa meio maluca aí que existe aí. Mas o fato é que existem, o grosso mesmo, né, o pesadão, é dos grandes servidores que mantêm e sustentam a internet no mundo, né? Até porque depende muito do governo, né? A internet está disponível ou não, e os servidores, eles são controlados, os servidores grandes são controlados pelo governo. Por exemplo, aqui no Brasil, por muito tempo, a Embratel teve o controle sobre a comunicação via internet. E até hoje o governo tem esse poder aí. Então a internet não é uma rede totalmente pública, porque depende dos equipamentos, e os equipamentos muitos são o governo que estão por trás disso. Bom, que mais? Aí tem o tal do backbone. O que é isso, mano? Backbone. Espinha dorsal, né? O osso de trás, o backbone. Também hoje, a maioria desse backbone são cabos submarinos intercontinentais. Por isso que eu falei, tem dados que passam por baixo da terra. O grosso dos dados da internet passa por debaixo da terra. Sai da Europa, vai para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, como você está vendo naquelas imagens ali, ó. Olha lá. Então, por baixo da terra tem imensos e enormes e longos cabos de fibra ótica submarino. Porque fibra ótica é o seguinte: você emite um sinal aqui nos Estados Unidos, atravessa o oceano e não perde nenhum dado, porque é luz, e a luz se propaga na velocidade de 300 mil km por segundo. Quanto tempo você acha que levaria para eu enviar um dado dos Estados Unidos até a Inglaterra pelo cabo de fibra ótica de luz? Calcule quantos quilômetros está a distância entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Será que está a 300 mil quilômetros? Com certeza, muito menos do que isso. Mas mesmo que estivesse a 300 mil quilômetros, o dado chegaria em 1 segundo, porque a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Uau! Então, estou na aula de física aqui. O objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que é assim que a internet é rápida, se comunica, porque tem esses cabos submarinos. Mas também tem, né, via satélite. Satélite, você sabe, tem que bater lá em cima e voltar, bate e volta, né? Então demora um pouquinho mais. Certo? Que mais? Que são equipamentos? Os satélites que eu acabei de falar. Então, às vezes, se comunicam por meio de satélite. É rápido também, né? Porque também é radiodifusão, são outros meios utilizados aí via satélite, mas são um pouco mais lentos, né? Mas ainda assim, né, o som também viaja muito rápido, né? E outros meios de propagação de radiodifusão. E finalmente, tem aqui os transmissores de rádio. Transmissores que está vendo uma torre de internet, uma torre de comunicação de celular, né? Não é de internet, uma torre de celular que pode ter ali 4G, 3G, aí depende do equipamento instalado ali, né? O 5G não, porque o 5G tem uma tecnologia um pouco diferente, que vai depender de muito mais do que apenas algumas torres. Mas a 4G, 3G, as torres dessas daí que você encontra por aí na sua rua, perto da sua casa, é o suficiente para se comunicar aí com as pessoas através de radiodifusão e etc e tal, de micro-ondas e assim por diante. Não é aquela micro-ondas que assa o seu cérebro, não, tá? Embora alguns digam que talvez aconteça isso. Então essas coisas aí são meios de propagação, que eu escrevi meio de propagação, mas é meio, e também são equipamentos físicos. Alguém tem que bancar isso aí, alguém tem que fazer um satélite e mandar lá em cima, alguém, é caro, né? Então, por isso que tem alguém mandando na internet, tem alguém que é dono da internet, sim, que é alguém que financia isso aí, que paga para ter essas coisas, esse acesso, né? Se bem que qualquer um pode contratar o serviço de um satélite e se comunicar, custa caro, né? E assim por diante. Bom, o que mais? Aí tem a parte de protocolos de segurança na rede mundial. Então a rede mundial não é só maravilhas, né? Todo mundo sabe que é um campo onde existem muitas pessoas tentando roubar alguma coisa, tentando achar alguma coisa. É um meio campo sem lei em algumas partes, tal. Então existem protocolos para organizar essa comunicação, senão é uma baderna, né? Baderna, mas não é uma baderna.
Então, para a transmissão e recepção funcionarem perfeitamente e com segurança, uns 100 números de protocolo permeiam a rede mundial. Tem muitos protocolos de transmissão, né? Você tem que combinar. O que é um protocolo? Protocolo é uma combinação. Eu combino com você. Ó, quando eu fizer assim, ó, é porque você tem que soltar. Lá no teatro, né? Você tem que soltar a cortina, tá? Quando eu fizer assim, tem que soltar a cortina. É um protocolo. Combinei com você. Transmissor, receptor. Ó, entendeu? Então a internet é assim. Combinação. Alguém combinou tudo como é que faz para comunicar na internet. Senão fica uma zona ali. São os protocolos que a internet possui. E também tem protocolo de segurança para você transformar o dado. Você não vai jogar, por exemplo, um dado sigiloso no meio da rede quando alguém pode interceptar e decodificar e descobrir alguma coisa. Você vai criptografar. Criptografar, o que é isso? É transformar numa cifra. Criptografar, transformar numa cifra. É isso que significa. Muito louco, né? Então, alguns dos conhecidos protocolos que talvez você já tenha ouvido falar da rede mundial são esses daí, ó, HTTP, HTTPS, né? Hypertext Transmission Protocol. É para protocolos de transferência, né? De páginas de internet, né? Para comunicação mesmo de sites e assim por diante. SSL, protocolo de segurança de autenticidade. Tem um monte, né? Tem IP, TCP/IP, protocolo de transferência de localização de hosts na internet. Então você tem um endereço, DNS, não coloquei aí, tem DNS, que é o domínio, né? Você coloca lá www.piclesverde.com.br. Como é que ele acha esse endereço? Né? Ele associa a um IP, mas aí tem um tal de DNS que faz a conversão e assim por diante. É cheio de protocolos de segurança, protocolo daquilo, tá? Então a internet mesmo assim é bombardeada por pessoas más que querem detonar tudo, né? Então isso é um problema. Bom, aí tem a parte de softwares também, né? Então a rede mundial não é feita só de protocolos e hardware, também tem os softwares. E aí tem, por exemplo, os softwares que você pode ter na sua máquina, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, na sua geladeira, no seu batedor de ovo e assim por diante. São os navegadores, por exemplo, mas tem outros, né? Eu estou citando os mais conhecidos, os navegadores. Por exemplo, os softwares que nós temos no computador preparados para a rede mundial são os navegadores. Esses softwares, eles têm tudo para decodificar um negócio que chega todo codificado, como uma página HTML, uma página com CSS, com JavaScript, com um monte de coisa. Então ele está ali para decodificar e ele também manda, ele envia dados, ele recebe, ele dá uma certa segurança. Aí é o cara da internet aí no seu computador. Então tem lá o Chrome, Edge, Opera, Mozilla, Safari e outros, preparados para interpretar e solicitar dados ou conteúdos. Há muitos outros tipos de softwares que eu não mencionei aqui, que a atual rede mundial de computador possui. Às vezes são softwares que eu requisito através do sistema do navegador. Então, por exemplo, Google Maps. Eu quero ver um mapa. Então eu entro lá, digito a localização e ele me dá um mapa, né? Mas aí é um serviço, é um aplicativo, uma aplicação desenvolvida aonde? Na sua máquina? Não, lá nas máquinas do servidor. Aí tem aquela aula de internet, de colocar conteúdo na internet que a gente viu isso aí. Então mas não é só conteúdo, é um serviço mesmo que envolve GPS, localizações, um monte de coisa, certo? O que mais? Tem um monte de coisa aí, né? Olha lá, tem bancos de dados, muito mais, né? Coisas que ficam do lado do servidor na arquitetura cliente-servidor da internet. Cliente-servidor é uma máquina cliente, tem um meio de propagação e uma que é o servidor. Certo? Compreendeste até aqui? Bom, até aqui falamos sobre a rede mundial. Vou continuar. Agora eu vou falar sobre redes locais. Mas eu vou interromper e continuar, porque para não ficar muito longo aqui. Então não terminou a aula ainda, tá? Assista a outra parte do vídeo que contém informações sobre rede local. Até daqui a pouco.